Boa tarde. Inicialmente, quero, em nome do Comitê de Acessibilidade e de Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, dar boas-vindas ao professor José Ricardo Cunha, que será nosso palestrante de hoje, e a todas e a todos os que acompanham por este canal do TRT 12. Quero que se sintam abraçados fraternalmente e acolhidos. Hoje vamos tratar de um tema que interessa a todos nós, porque diz respeito à nossa condição de ser humano. É importante falar e refletir sobre questões que podem nos ensinar a viver melhor conosco mesmo e também com aqueles que convivem conosco. Infelizmente, na correria do nosso dia, da boa performance dentro dos padrões que nos são questionamos se elas realmente fazem sentido para alcançarmos uma vida mais feliz e construirmos uma sociedade mais justa e fraterna. Por isso, convidamos hoje o professor José Ricardo Cunha, que já esteve conosco em eventos da Escola Judicial, do nosso tribunal, e que por isso podemos atestar que sabe abordar esses temas filosóficos com muita leveza e profundidade, nos levando a reflexões importantes de forma serena e tranquila. O professor José Ricardo Cunha é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, editor-chefe da revista Direito e Praxis, tem experiência em áreas do direito, com ênfase em teoria do direito, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia do direito, ética, justiça e poder judiciário. Ministra com regularidade cursos de formação em diversos tribunais, do trabalho, de justiça, órgãos do sistema de justiça, além de associações de magistrados, inclusive na Escola Nacional da Magistratura da AMB. Então, agora, com muito prazer e gratidão por ter aceito o nosso convite, eu passo a palavra ao professor, que falará por mais ou menos 1 hora, e depois abriremos para as perguntas, que podem ser registradas no chat. Mais uma vez, professor, nossa gratidão e alegria de termos o senhor conosco. Está com a palavra. Ok, puxa vida. Muito obrigado. Quero começar agradecendo ao tribunal pelo convite, e o faço na pessoa da doutora Maria Jerônimo. Quero dizer dessa minha alegria de poder retornar a esse tribunal que já me acolheu tantas vezes, né? Eu sei que já tem algumas pessoas que estão formadas em mim, de tanto que já me ouviram falar. Mas é uma alegria poder voltar, e apesar desse momento difícil que a gente está vivendo, a pandemia é de fato uma tragédia que assola o mundo e traz também com ela muitos outros efeitos colaterais, sobretudo em função do isolamento, né? E viver no isolamento é uma coisa muito difícil. E essas iniciativas, né, de se utilizar dos meios tecnológicos para a gente poder se aproximar um pouco em pleno isolamento, isso é especialmente importante. Então, por isso eu queria mais uma vez agradecer, Maria, você e toda a equipe, esse convite que vocês me fizeram. E, sobretudo, para tratar de um tema assim da maior relevância, né? Como disse a doutora Maria no início, é um tema que tem a ver com a nossa própria condição humana. Bom, eu vou começar, pessoal, compartilhando com vocês, aqui na tela do computador, uns slides,
tá? Que eu vou usar durante a minha apresentação, tá bom? Então, vocês vão ver já já, estou colocando aqui na tela. Pronto. Vocês estão vendo agora os slides, então podem acompanhar, não só me ouvindo falar aqui pela nossa interação de som e imagem, mas também pelos slides. E inicialmente, pessoal, deixa eu dizer uma coisa. Eventualmente, quando eu tenho a oportunidade de fazer essas conversas com determinados grupos, é comum que as pessoas se interessem e perguntem pelos slides que eu preparo para cada uma dessas conversas. Então, se alguém se interessar por esses slides, depois eu vou remetê-los ao tribunal, e aí então o pessoal da organização vai saber como encaminhar isso a vocês, ou vocês pedirem a eles. Então, claro que vocês podem copiar tudo se quiserem, mas não é necessário, vocês vão ter acesso a esse material. Bom, pessoal, queria começar com essa advertência. Vejam que coisa, né? Em geral, os palestrantes pedem para a plateia desligar o celular, mas eu vou fazer o contrário. Vou pedir para vocês ficarem com o celular na mão de vocês, porque a gente vai usá-lo. Portanto, se por acaso alguém não está próximo ao celular, vou pedir que busque o celular, que pegue, que fique com você, porque eu quero ouvi-las, eu quero ouvi-los, eu quero interagir com vocês. E nós vamos fazer isso utilizando o celular. Bom, se por acaso alguém estiver acompanhando essa conversa pelo celular, aí tem uma outra alternativa, que seria pegar o computador, ou ir para próximo do computador. Porque o que eu vou pedir para vocês fazerem no celular, vocês podem fazer também pelo computador, ok? Então, celular em mãos ou próximos do computador. Vamos começar. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte, então, pessoal. Irem no navegador do celular de vocês. Quero que vocês vão até o navegador do celular e procurem esse site que vocês estão vendo na tela. Que vocês escrevam no navegador, qualquer que seja o navegador do celular, www.mente.com. www.mente.com. E aí vocês vão ver essa tela que eu estou mostrando para vocês agora. Tá? Então, um tempinho, vamos lá. Celular na mão, abrir o celular, abrir o navegador do celular e foi lá para o www.mente.com. E aí vocês estão vendo essa tela. Bom, eu acho que nesse tempinho a maioria já deve ter chegado lá, né? Já deve ter conseguido chegar. Vocês vendo essa tela, eu vou pedir o seguinte. Aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. No lugar dessa numeração, vocês entrarem com esse código que eu estou passando a vocês. Estão vendo aí na tela o código 3895813. 3895813. Bom, o que eu vou pedir a vocês, pessoal, é que vocês, vendo essa tela que eu estou mostrando, escrevam uma palavra. Que palavra? A primeira palavra que vem à cabeça de vocês quando vocês ouvem a expressão pessoa com deficiência. Ok? Pessoa com deficiência. Vocês
podem escrever a palavra e clicar em enviar. A primeira palavra, vocês foram em www.mente.com, vou recapitular. Aqui, olha, www.mente. Colocaram esse código, entraram e viram essa tela. Pessoa com deficiência. A primeira palavra. E não vale pensar demais, hein, pessoal? Ficar aqui imaginando uma palavra mais bacana, mais bonita, de mais efeito. Não se preocupe, eu quero a primeira palavra que vier na mente de vocês. Vamos ver agora o que aconteceu? Primeira palavra que veio à mente de vocês quando vocês leram isso. Vou mostrar a vocês o que aconteceu, para vocês verem, ok? Só um minuto, que eu já vou passar a vocês. Fiquem de olho agora na tela que estava antes os meus slides. E é isso que vocês estão vendo. Olha o que apareceu aí. Quando vocês ouvem pessoa com deficiência, são todas essas ideias que vêm à cabeça de vocês. E vocês repararam qual é a palavra que está no centro da nossa nuvem? Dificuldade. É porque essa palavra foi a que mais apareceu. Tá? Porque esse programa ele reúne as palavras, são várias pessoas que estão acompanhando agora essa nossa conversa, e ele pega as palavras que mais apareceram e vai fazendo a superposição, exatamente dando destaque a essas palavras. Para vocês, pessoal, quando vocês ouvem pessoa com deficiência, pelo menos para a maior parte das pessoas, o que vem à cabeça é dificuldade, é cadeira de roda, é acessibilidade, é especial. E fora isso, outras coisas vieram à cabeça de vocês também, como desafios, inclusão, autonomia, ajuda, necessidade, compaixão, amor apareceu também um pouco mais, superação apareceu um pouco mais. Pessoal, isso revela, sabe o quê? Isso revela a qualidade do grupo que está nessa conversa. Certamente são todas as pessoas que já têm uma compreensão, digamos assim, diferenciada ou um pouco mais sensível em torno desse tema, o que apareceu exatamente nas palavras que vocês revelaram. Pois bem, pessoal, eu vou agora parar o compartilhamento dessa minha tela e vou dar sequência aqui na nossa conversa. Vou voltar para os meus slides. Olha aqui, estou voltando para eles. Pronto. Vocês já estão novamente vendo aqui os slides. Muito bem. A gente já passou, então, essa fase. Eu queria ter uma ideia do que vocês pensavam sobre esse tema e conseguir fazer isso por meio do nosso aplicativo, lá do Mentimeter. Pois bem, eu vou dar sequência para você. Eu vou dar sequência na nossa conversa, pessoal. E eu queria, como eu disse aí, começar falando uma coisa assim que é importante para a gente se entender logo de saída, porque é uma premissa que vai aparecer em toda a nossa conversa. Então, é fundamental que vocês prestem atenção, claro, mas que mantenham isso em mente. Por quê, pessoal? Porque
Então, pessoal, é exatamente isso. É fundamental levar em consideração essas questões, tá bom? Só um minutinho. Gente, desculpa. O Sandro, o pessoal da técnica, falou que parece que deu uma cortada no som, foi isso? Vocês não conseguiram ouvir o que eu falei? De, Teve algum problema? de fato, teve. Assim, professor, assim que você colocou o slide, logo na sequência já cortou. Ficamos um Entendi. pouquinho sem. Achei até que era proposital, mas não era. Tá, então não era. Entendi. Pareceu? Não, você está certa, Maria. Olha só, eu vou pedir que vocês voltem lá para o Mentimeter, saiam daquela tela, saiam e coloquem em outra aba lá, ou em outra página do navegador, de novo, www.mente.com. Vão ver essa tela novamente, e aí eu vou pedir agora para vocês colocarem esse outro código: 3606517. 3606517. É o código que eu vou pedir para vocês colocarem. E agora é um pouco diferente. Eu quero que vocês coloquem aí a palavra que expressa o que vocês sentiram quando vocês não estavam me ouvindo falar. Tá? Mente.com, o código, repito, 3606517. E agora a palavra que expressa o que vocês sentiram quando eu estava falando, e vocês não estavam me ouvindo falar. Vamos lá. E eu vou compartilhar com vocês aquilo que vocês colocaram lá. Ok? Então, vou compartilhar agora, acho que todo mundo já conseguiu escrever. Mente, o código, e vamos lá. Vocês agora estão vendo o que apareceu na cabeça de vocês. Olha lá. A maior parte das pessoas colocou assim: perdido, agonia, apareceu forte também confusão, e outras coisas que apareceram: ansiedade, angústia, frustração, exclusão. Sem falar outras expressões: vazio, insegurança, incapacidade. Algumas almas generosas queriam me avisar o que estava acontecendo e sentiram uma certa aflição por isso, né? Pois é, pessoal, isso que a gente fez aqui, que foi um pequeno exercício, um pequeno laboratório, de uma forma bem tranquila, né? Quase que uma brincadeira. Isso revela muito exatamente do que aquelas pessoas com deficiência sentem em certos momentos da vida delas, tá? Eu vou, gente, parar. Vocês já viram aqui a nossa nuvem de palavras. Eu vou interromper agora a apresentação da nuvem e vou voltar lá para os meus slides. Tá? Vamos voltar aqui para os meus slides. Ok.
E antes de eu dar continuação, pessoal, deixa eu dizer uma coisa, viu? Toda a parte técnica do nosso encontro está funcionando muitíssimo bem, muitíssimo bem. O Sandro e a equipe estão dando todo o apoio à sustentação, portanto, repito, não foi um problema técnico, foi de fato este que vos fala que criou essa confusão aí, viu? Mas o objetivo era esse, era exatamente a gente mostrar um pouco do desafio, porque lembram que quando vocês apresentaram na nuvem de palavras, no primeiro momento, o que vem à cabeça de vocês, veio muita coisa do tipo desafio, superação, amor, solidariedade, mas o que estava no centro, ou seja, a palavra que mais apareceu repetidas vezes foi dificuldade. Né? O difícil é a gente falar sobre essa dificuldade sem vivê-la. E vocês, por alguns segundos, notem, por alguns segundos, viveram uma parte dessa dificuldade e sentiram tudo aquilo que vocês expressaram na segunda nuvem. Agora a gente pode ter uma ideia do que sentem as pessoas que vivem isso não por alguns segundos, mas por boa parte da vida, às vezes pela vida inteira. Bom, pessoal, agora que eu já fiz vocês passarem por isso, que doideira, né? Ver um palestrante aqui submete vocês a essa tensão, né? Não, relaxem, relaxem, que o mais difícil já passou e eu queria compartilhar com vocês uma boa premissa para a gente ter essa conversa, ou, como eu chamo, uma premissa boa. E que premissa boa é essa? É a premissa compartilhada pelo sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Tá? Então, esse sociólogo, Boaventura de Souza Santos, ele, num dos seus textos, o Boaventura é um grande escritor com muitos trabalhos publicados, num dos seus textos, o Boaventura diz exatamente essa frase que vocês estão lendo aí, que nós temos o direito a ser iguais sempre que a desigualdade nos inferioriza, mas que nós temos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. O maior desafio, pessoal, das democracias modernas é construir formas de viver que nos coloquem como cidadãos, cidadãs livres e iguais, mas ao mesmo tempo que respeite as diferenças e singularidades de cada cultura, de cada grupo e de cada pessoa. Esse é o maior desafio das democracias modernas ou contemporâneas. E eu quero adotar isso como premissa, pessoal, porque o que eu estou querendo dizer para vocês é que as pessoas com deficiência têm o direito a ser tratadas como iguais, né? Cidadãos, cidadãs livres e iguais, mas ao mesmo tempo também têm o direito a serem respeitadas na sua diferença ou na sua singularidade. E isso é um desafio, como eu falei, que se coloca para a democracia, ou seja, para todos nós, ok? Bom, quando a gente fala em pessoa com deficiência, pessoal, normalmente, o que vem à nossa cabeça, e a cabeça da maior parte das pessoas, é vulnerabilidade. Muitas das palavras que vocês lançaram na nuvem de palavras sugerem isso, não por outra razão que a palavra dificuldade foi a que mais apareceu. Porque, de fato, essas peculiaridades que são próprias da deficiência que pode existir em cada pessoa, de fato, as coloca numa situação de vulnerabilidade. Mas não é só isso. Porque quando a gente fala em pessoa com deficiência, o que poderia vir, e digo mais, hein, deveria vir à nossa cabeça também, é essa ideia de potencialidade. Porque vejam, aquilo que parece ou que de fato funciona como algum tipo de limitação para alguma pessoa em função da sua deficiência,
O é em função do mundo que nós temos. Porque se o mundo for reorganizado, aquilo que no início parece limitação e vulnerabilidade pode ser exatamente potencialidade. E todos vocês conhecem o exemplo desse atleta de corrida que corre usando esse acessório que vocês estão vendo na imagem, que faz com que o atleta consiga correr numa velocidade, inclusive superior às pessoas, aos outros atletas que não usam esse acessório. Portanto, vejam só que coisa curiosa. Eu disse que é uma vulnerabilidade em função da limitação dada pela deficiência, mais ou menos, porque isso também pode produzir uma nova forma de se relacionar com o mundo que expresse potencialidades. O nosso desafio, pessoal, quando trata desse assunto, é exatamente esse: compreender, por um lado, claro, há uma vulnerabilidade, mas também, por outro lado, também há potencialidades. A superação da vulnerabilidade tem sentido para permitir as potencialidades daquela pessoa se manifestarem. Por bem, dito isso, pessoal, a reflexão que a gente precisa fazer é: peraí, Zé, mas exatamente o que é vulnerabilidade? Ou o que você está querendo falar com vulnerabilidade? Bom, se vocês me fizerem essa pergunta, ou se pensar em algum momento, eu vou devolvê-las a vocês. Eu quero que vocês me digam exatamente o que é isso, vulnerabilidade. E voltem para o celular. Eu falei que eu ia querer o celular ligado e à mão. Voltem para o celular e lá, no navegador do celular, escrevam Socrative. Socrative. Né? O login que vocês têm que se conectar é esse que está aparecendo aí, né? https b.socrative.com/login/student. Mas se vocês colocarem Socrative, já vai aparecer provavelmente algumas opções. Entrem na versão Student. Quando vocês entrarem Socrative, vamos lá, estou dando um tempo para vocês procurarem. Vocês acharam que ia ter tranquilidade nessa tarde aqui? Não, não ia ter, não. É profunda interação. Vamos lá, Socrative. E aí, quando vocês virem aí essa versão que está aqui no meu slide, coloquem o seguinte: Zeuerj ou Zeuerj. Zé sem acento, né? Sim, como vocês estão vendo no slide. Zeuerj. Zeuerj. É isso que eu vou pedir que vocês coloquem. Zeuerj. Então, vamos lá. Socrative, versão Student. Achou. Ah, eu esqueci de dizer, não sei se vocês viram ali no slide, viu? Vocês têm talvez tenha aberto em inglês, vocês têm a possibilidade de colocar em português. Mas quem entrou em inglês também não se preocupa, não vai fazer grande diferença isso, não vai inviabilizar nenhuma participação. Entraram na sala Zeuerj. Bom, deve estar aparecendo o seguinte: aguardando a próxima atividade, né? Muito bem. Então, a próxima atividade vai ser vocês responderem essa questão que está aqui. Mas para vocês fazerem isso, me deem aqui só uns segundinhos. Eu vou interromper o meu slide, porque agora eu vou lá no Socrative e vou habilitar para vocês essa questão. Então, vamos lá. Olha lá. Vocês estão vendo? Opção A, B, C, D e E. Opção A, B, C, D e E corresponde a quê, pessoal? Vou dizer a vocês a que corresponde. Então, calma, que eu vou dizer a vocês do que eu estou falando. Vou recuperar, né? Estou falando disso aqui, olha lá. As perguntas
são essas. Estão vendo agora? Voltando, então. Olha lá, as alternativas A, B, C, D e E. Estão vendo? Então, é só vocês responderem. Se você nunca se sentiu vulnerável, marca a alternativa A. Se você já se sentiu vulnerável poucas vezes, clica na alternativa B. Se você já se sentiu vulnerável várias vezes, clica na C. Se você já se sentiu vulnerável tantas vezes que nem saberia contar, clica na D. E se você for invulnerável, clica na alternativa E. Tá? Muito bem. Jogo rápido aqui no nosso pequeno quiz ou teste. Eu agora, pessoal, vou voltar, interrompi o compartilhamento dessa tela, porque eu vou voltar lá no Socrative e dizer a vocês o que aconteceu. Tá? Ok? Nem todo mundo respondeu, então vamos lá. Ainda falta quase a metade responder. Estão pensando, né? Não é uma pergunta fácil, não é uma pergunta fácil. Vamos lá, pensem, respondam. Respondam pensando, mas respondam com o coração também. Ainda falta, eu estou vendo aqui quantas pessoas tem na sala e quantas faltam responder. Faltam 3 pessoas responder, 3 pessoas que estão em dúvida. Não, agora um pouco mais, porque algumas pessoas estão entrando na sala, 2 pessoas entraram na sala, 6 pessoas faltam responder. Pessoal, vou fechar, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Ok. Concluí a questão. E agora eu vou mostrar a vocês o que aconteceu. Tá? O que aconteceu, pessoal, foi que, voltei aqui, olha, o que aconteceu foi que das 56 pessoas que conseguiram entrar na sala do Socrative e que estavam para responder, dessas 56 pessoas, 56, não, desculpa, das 56 pessoas, 43 responderam essa letra aqui que eu vou mostrar a vocês voltando à apresentação. Tá? 46 pessoas responderam: já me senti vulnerável tantas vezes que nem saberia contar. Essa foi disparada a resposta que apareceu. E algumas outras falaram: já me senti vulnerável poucas vezes ou já me senti vulnerável várias vezes. Mas não tem ninguém dentre nós que esteja aqui nesse papo que nunca tenha se sentido vulnerável ou que se considere invulnerável. Né? Pelo menos não temos aqui nenhum super-homem, nenhuma super-mulher que se considere invulnerável. Né? Por bem, pessoal, o que eu estou querendo dizer? A vulnerabilidade, ela nos atinge a todos. Quando a gente fala em pessoa com deficiência, a ideia de vulnerabilidade, ela, claro, vem à nossa cabeça. Mas se eu for ali no dicionário, se eu procurar o Aurélio, ou o Aurélio não, desculpa, eu estou aqui com o Ruais, né? Se eu procurar o Ruais, ele vai dizer o seguinte: olha, o que é vulnerável? Vai falar, vulnerável significa aquele que pode ser fisicamente ferido, e vulnerável significa aquele que é sujeito a ser atacado, derrotado, prejudicado ou ofendido. A minha questão, pessoal, é a seguinte: vocês estão absolutamente corretos quando vocês disseram que já se sentiram vulneráveis.
Algumas vezes, muitas vezes, ou tantas vezes que não saberiam contar. Por quê? Se a gente for para o que diz o Ruais, é isso, todos nós podemos ser fisicamente feridos, todos nós podemos ser atacados, derrotados, prejudicados ou ofendidos. Isso é, portanto, uma característica que está para além do universo das pessoas com deficiência e nos alcança a todos como uma questão existencial. A vulnerabilidade, portanto, ao contrário do que muitos imaginam, não é uma questão específica ou particular. Ela é existencial porque nos alcança a todos. Daí que nessa imagem da menina com o rosto coberto pelo balão, é como se ela estivesse dizendo: puxa, finalmente eu descobri que o meu maior medo não é ficar sozinha, não é estar só. O meu maior medo, o meu maior receio é exatamente ser vulnerável, porque essa é uma condição permanente. Esta professora Martha Fineman, é uma professora norte-americana, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, publicou este artigo, a questão da vulnerabilidade ancorando a igualdade na condição humana. Ela publicou esse artigo nesse jornal de Yale, e nesse artigo ela diz, dentre outras coisas, pessoal, isso que eu estou compartilhando com vocês. Tá? Estou, então, utilizando as ideias da professora Martha Fineman para compartilhar isso com vocês. E ela diz, que vocês estão lendo, que a vulnerabilidade é e deve ser entendida de fato como uma coisa universal, inconstante, portanto, inerente a todos nós, tá? A toda a condição humana. E quando a gente pensa o problema da igualdade ou da desigualdade a partir da vulnerabilidade, nesses termos que a Martha Fineman está propondo, esse é um tipo de investigação que não se limita a determinados grupos que possam sofrer alguma discriminação. O que ela fala, pessoal? Que a vulnerabilidade tem menos a ver com os grupos que podem ser considerados discriminados, por exemplo, pessoas com deficiências, por exemplo, afrodescendentes, por exemplo, mulheres, por exemplo, populações indígenas, crianças, adolescentes, etc. Isso tem menos a ver com esses grupos, não é uma questão tanto desses grupos, mas da maneira como o Estado e a sociedade tratam esses grupos. É por isso que ela falou, é uma investigação preocupada com privilégios e favores convencidos a certos segmentos da população por parte do Estado ou da sociedade em geral, por meio das suas instituições. Por que eu estou trazendo a Martha Fineman? Porque eu quero fazer coro com ela, pessoal, eu quero sublinhar quando ela diz que se as instituições tratam pessoas desiguais de uma forma igual, esta igualdade formal irá ocultar desigualdades reais. Isso, pessoal, segundo a Martha Fineman, produz aquilo que ela denomina de uma situação de risco. Recapitulando, o que é situação de risco, então? É tratar pessoas desiguais como se elas fossem iguais, sem levar em consideração esta desigualdade real ou essas particularidades ou singularidades que podem acabar afetando a forma como essas pessoas são tratadas. Exatamente porque essas, digamos assim, necessidades específicas daquele grupo, elas não serão consideradas e conduzirão aquele grupo a uma situação de risco. Notem, não são eles que estão em situação de risco, eles são conduzidos a essa situação de risco. Bom, aí o que diz a Martha Fineman? Diz, é preciso que o Estado dê uma resposta. Nesse livro, né, Vulnerabilidade, ela vai desenvolver a ideia de que
a situação de risco produzida em função da maneira como determinados grupos são tratados exige como resposta um estado responsivo. Essa palavra responsivo ou responsividade não é uma palavra que vocês ouçam, estejam acostumados a ouvir, ou ouçam com frequência, né? Mas ela existe. O responsivo envolve, primeiro, capacidade de dar respostas. Segundo, responsabilidade. Dito de outra maneira, pessoal, estado responsivo é esse estado que, primeiro, identifique os limites que são impostos a determinados grupos sociais. Segundo, possua propostas e capacidade para a busca de soluções para os problemas sociais. E terceiro, seja capaz de responder a esses problemas, a essas aspirações sociais. O estado responsivo, pessoal, trocando em miúdos, é aquele estado, pensando estado num sentido amplo, não apenas como poder executivo, ok? Não apenas como governo municipal, estadual ou federal. O estado responsivo é aquele onde as instituições, elas de fato são capazes de ouvir, compreender e oferecer respostas, respostas efetivas que permitam um tratamento desigual, mas notem bem, não um tratamento desigual para desigualar mais, porque não faria sentido. É um tratamento desigual para igualar essas pessoas que, em função das suas condições materiais, sofrem pela desigualdade. Esse é o desafio, a responsividade como característica das instituições. Ora, nessa conversa, nós estamos no ambiente de um tribunal. Portanto, quando eu falo instituições, eu estou falando o tribunal, a capacidade que o tribunal tem de agir de forma responsiva, seja internamente com aqueles que fazem parte da comunidade do tribunal, como também externamente, em relação àqueles que, de uma maneira ou outra, são usuários dos serviços do tribunal. Mas é claro, pessoal, que isso não vale só para o tribunal. Isso vale para qualquer ambiente corporativo. Isso vale para qualquer instituição, e inclusive instituições privadas. Elas também têm esse dever democrático da responsividade, de implementarem políticas que, de fato, compreendam os limites, analisem a realidade e ofereçam propostas efetivas, ok? Bom, uma parada, né? Vou dar uma parada porque estava ficando muito tranquilo, estava ficando muito fácil. Vamos fazer o quê? Vamos, pessoal, sair agora desse plano puramente teórico, onde a gente estava situando a nossa conversa, e vamos para a realidade, ok? Vamos ver a realidade. Quando a gente olha sobre a realidade, primeira coisa, segundo os dados do IBGE, no censo de 2010, apesar da gente estar em 2020, pessoal, se recordem que esse ano não teve censo, tá? O censo foi, a princípio, transferido para o ano que vem. Então, teve problemas da pandemia, e a pandemia gerou problemas operacionais e problemas orçamentários, né? Bom, pelo que a gente ouve falar, parece que a proposta, então, do governo é criar as condições para que o IBGE, no ano que vem, que será 2021, possa fazer o censo decenal. Então, por isso eu estou usando dados do censo de 2010.
Esse censo de 2010, ele apontou o quê, gente? Ele apontou que 6,7% da nossa população tem algum tipo de deficiência. Algum tipo de deficiência, que pode ser uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, pode ser uma deficiência intelectual, uma deficiência que esteja ligada ao aspecto mais direto de mobilidade, né, com uma deficiência física, como em geral a gente ouve. Tem algum tipo de deficiência, 6,7% da população brasileira. Nos números do censo de 2010, isso equivalia a 12,7 milhões de pessoas. 12,7 milhões de pessoas é muita gente, pessoal. Isso é mais do que a população de Portugal. Portugal tem em torno de 11 milhões de pessoas. Agora, vocês imaginem vocês viajando para Portugal, chegando lá e toda a população de Portugal tem algum tipo de deficiência. Do momento que vocês desembarcaram até o momento do retorno da viagem, todas as pessoas que vocês verem têm algum tipo de deficiência. É disso que a gente está falando. Mas como o Brasil é um país muito grande, isso acaba sendo dispersado e a gente nem sempre consegue visualizar isso com muita clareza. Mas é uma parcela extremamente significativa. E ainda que fosse uma pessoa, merece igual consideração. O fato, gente, é que na nossa realidade hoje, eu diria até do mundo todo, mas a gente está focado no Brasil, acontecem coisas como essa que vocês estão vendo. Isso que o chargista mostrou para a gente, né? O Gilmar, o chargista, está mostrando para a gente, vocês estão vendo aí, isso é, de certa forma, um retrato da realidade. É isso que eu dizia. A vulnerabilidade não está na pessoa. A vulnerabilidade está na pessoa, na forma como a pessoa é tratada. Isso lembra a gente lá do velho Rousseau, lembra do filósofo Jean-Jacques Rousseau, lá no livro A Origem da Desigualdade entre os Homens, o Rousseau diz que as pessoas são naturalmente desiguais. Um, portanto, é mais forte, o outro é mais fraco, e não é justo nem injusto, ou seja, não há justiça nem injustiça nisso. O que é justo ou injusto é o que a gente faz com isso. É a maneira como as pessoas são tratadas a partir dessas desigualdades de Rousseau. E é isso que a Marta Fineman está falando também. A vulnerabilidade não está nas pessoas, mas na maneira como elas são tratadas. Aí vocês podem me dizer, peraí, Zé, isso que você está falando é uma charge. Isso é uma brincadeira, ou quando muito uma arte, né? Mas vocês sabem que a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? Olhem aqui. Leiam. Isso que vocês estão vendo é real. Esta imagem que está no slide agora é uma imagem real, tá? Isso é a fotografia. Para quem não entendeu ainda, né, do que está acontecendo nessa imagem, isso é a fotografia de uma placa que avisa que existe nesse estabelecimento, é um restaurante, tá? Que nesse restaurante existe banheiro acessível para cadeirante. Né? Banheiro com acessibilidade para cadeirante, que é aquele banheiro que você coloca algumas barras que o cadeirante tem como se apoiar, que a porta é mais larga para a cadeira de roda passar. O restaurante está dizendo: nós temos banheiro acessível para cadeirante, basta descer a escada. É isso que eles estão falando. Nós temos banheiro acessível, basta descer a escada. Bom, essa altura vocês devem estar pensando, Zé, isso é piada, isso não é verdade, é uma piada e piada de mau gosto. Não, isso é verdade. Isso revela, pessoal, uma certa incapacidade, nossa, de muitas pessoas de lidarem com essa questão. E, é claro, um tratamento burocrático dado a ela. Por isso que eu achei bacana quando a gente construiu aquela nuvem de palavras
lá no início, que surgiram palavras como amor, por exemplo, ou outras palavras do gênero, porque isso revela que não basta um trato burocrático, porque um trato burocrático acaba gerando esses problemas que a gente viu nessa placa. Não só eles, não só esse, evidentemente, se a gente for buscar com calma, existem outros problemas, como esses que eu tirei de um site de notícias. São notícias relativamente recente, né? Se a gente está fazendo isso em 2020, são notícias aí de 2018, vocês vejam, né? Jovem cadeirante é impedido de votar por falta de acessibilidade no colégio onde era a zona eleitoral dele, né? Ou então, um outro rapaz, jovem também, que é cego, né, deficiente visual, é impedido de entrar no ônibus com o seu cão-guia. E ó, isso foi em Floripa, a galera de Santa Catarina, isso foi em Floripa, né? É, pois é, claro, são dois casos emblemáticos de um universo muito grande de casos que acontecem, pessoal, um universo muito grande de casos. Eu, por exemplo, eu sou professor, vocês sabem disso, lá na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu tive um aluno que é cadeirante, e ele tinha um problema com uma das empresas de transporte urbano do Rio de Janeiro. Por quê? Porque no ponto não, desculpem, na estação que era mais próxima da casa dele, a estação de trem mais próxima da casa desse aluno, não havia e não há esta acessibilidade. Por exemplo, não há nenhuma adaptação que coloque na escada aquele elevador que conduz a cadeira de roda e, claro, o usuário, o cadeirante. Não havia nenhum elevador onde a pessoa com a cadeira de roda pudesse entrar para descer ou subir até a plataforma de embarque. Essa situação real, aliás, isso ele foi meu aluno há uns 3 anos atrás, 4, acho, mas a situação continua até hoje, porque eu encontro com ele na universidade e pergunto, ele me disse que não mudou. Ele tem um processo judicial contra essa empresa, que ainda está tramitando. E sabem qual é a resposta da empresa? É a seguinte: olha, para nós, a relação custo-benefício não vale a pena, porque isso implicaria, pelo menos por algum período de tempo, que eles não dizem com clareza qual é, interromper as atividades na estação para poder fazer as obras de adaptação. Tá? Então, a gente não teria como, não teria como dar alternativa, também não disse como é que seria essa interrupção. E aí disseram, mas a gente dá uma solução, que é a acessibilidade indireta. Vocês sabem o que é acessibilidade indireta? Vou dizer. Essa empresa, ela disse que poderia colocar alguns funcionários para carregarem no colo esse meu ex-aluno, né, que é cadeirante, e levarem também a cadeira de roda dele. A solução da empresa é essa. Cada vez que você chegar na nossa estação e precisar, você procura um funcionário, que aí eles vão dar um jeito de te carregar no colo até a plataforma, ou até o momento que você possa seguir com a cadeira de roda a plataforma. Bom, vocês sabem qual foi a resposta dele? Não quero. Eu não quero. Porque eu sou mais digno do que alguém que mereça ser carregado. Isso não são palavras minhas, são palavras dele. E, portanto, a ação judicial continua e tramita ainda. Isso é um exemplo, como esses dois casos que estão nos nossos slides também são exemplos, de vários outros exemplos que refletem essas dificuldades. E olha, quando vocês ficaram sem ouvir, foi só por alguns segundos. Imaginem essas pessoas que enfrentam isso
todos os dias. Imaginem esse aluno tendo que vir pedir para o professor: olha, se eu não está previsto na lei segunda chamada por não conseguir pegar o trem, mas se eu não conseguir pegar o trem, o senhor, por favor, me dá a segunda chamada, professor. Imagine isso durante a faculdade inteira. Pois bem, é esse o tipo de desafio que a realidade mostra para a gente. Bom, que primeira conclusão provisória eu queria propor para vocês? Quando a gente fala da pessoa com deficiência, nós estamos falando do quê, então? De uma vulnerabilidade que é pessoal, cada um, como nesses exemplos que eu dei, né? Quem era cego ou quem era cadeirante, são essas pessoas que são pessoalmente vulneráveis? Ou o que há é um problema na forma como as instituições tratam essas pessoas, sem considerar as peculiaridades dessas pessoas? E é isso que eu proponho a vocês. A questão não é de vulnerabilidade pessoal, é de discriminação estrutural. O grande desafio das pessoas com deficiência é que existe uma discriminação estrutural. Eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando essa conversa, ok? Certamente são pessoas preocupadas com isso. Tanto é assim que estão dedicando parte do tempo para estar aqui nessa conversa, né? Agora, vocês já pensaram que talvez, eu não dou certeza, mas eu arrisco. Talvez, se um cadeirante quiser visitar vocês no apartamento que vocês moram, no prédio que vocês moram, talvez ele tenha dificuldade de acessibilidade. Pensem bem, tentem lembrar ali. Lembrem da portaria da casa de vocês, do prédio de vocês. Lembrem do elevador do prédio de vocês. Lembrem dos batentes da porta do apartamento de vocês. Lembrem da disposição dos móveis dentro da casa de vocês. Será que uma pessoa com cadeira de rodas, só para usar esse exemplo, conseguiria visitá-los com facilidade, com tranquilidade? Mas certamente vocês não têm nenhuma intenção de discriminar esse convidado, estão até convidando para ir à casa de vocês. Certamente vocês não são pessoas que discriminam outras com deficiência, mas a discriminação pode estar no prédio que vocês moram. A discriminação pode estar naquela assembleia de condomínio, onde a maioria dos condôminos vai dizer o seguinte: não estou a fim de pagar cota extra para fazer reforma na portaria e colocar uma rampa ao lado da escada. Tá? Ou fazer uma mudança de uma cabine de elevador. É isso, pessoal, é uma discriminação estrutural que transcende, muitas vezes, a nossa própria vontade, o que não nos isenta de responsabilidade não, viu? Calma, que eu vou chegar lá, né? Mas esse é o ponto. Vivemos, então, um estado de discriminação estrutural. Como vencer a discriminação estrutural? Vocês poderiam estar pensando assim, Zé, de fato, a minha casa não é muito boa, não, mas o problema não é minha casa, o problema é a sociedade. Como vencer essa discriminação estrutural na sociedade? Bom, isso eu pergunto a vocês. Vamos fazer o seguinte: saiam lá daquela sala, entrem de novo no Socrative. Agora vocês já conhecem o caminho do Socrative, vocês sabem que é onde chegar. Né? Lembrem que para vocês fazerem o login, tem que colocar o nome da sala, e a sala é Zé UERJ, ok? Então vamos lá. Socrative, versão Student, sala Zé UERJ, assim, tudo junto, e óbvio, não é Zé com esse acento, é Zeuerj, Zeuerj, né? E eu vou encontrá-los lá agora na sala, tá bom? E vou propor a vocês uma questão. Vou interromper aqui o compartilhamento dos meus slides enquanto vocês entram na sala. Interrompi.
porque eu vou encontrá-los lá na minha sala no Socrative. Vamos lá, e vou propor a vocês uma questão. Ok? Vocês estão vendo aí, quem está na sala, diminuiu a quantidade de pessoas na sala, porque alguns devem ter saído, estão entrando ainda. Tá? Entrem na sala e vocês estão vendo um teste. Entre aí na sala do Socrative. O pessoal está entrando, opa, tem mais gente voltando. Vou recuperar o slide para se alguém tiver com dificuldade de lembrar o endereço do Socrative. Vou recuperar aqui para vocês verem. Só um minutinho, então vamos lá. Aqui, aqui e aqui. Qual é a questão que dentro do Socrative vocês estão vendo? É essa questão aqui. Essa questão, ok? A pergunta que está posta aí é como vencer a discriminação estrutural? E vocês têm 5 alternativas. Leiam essas 5 alternativas e respondam o que vocês acham. Tá? Leiam as 5 alternativas. Estou dando um tempinho, vou acompanhar aqui na minha sala para ver como é que está essa resposta, se está indo bem ou não. Espera um pouquinho. Opa, estou vendo aqui que ainda faltam algumas pessoas responderem. Opa! Ah, ok, ok. O Sandro, que é da técnica, me disse que ainda vocês estão na sala, mas a atividade ainda não começou, né? Então, beleza. Deixa eu colocar para vocês esse teste. É porque eu não quero tirar os slides exatamente para vocês poderem olhar aí. Então, eu estou entrando na sala, eu, pelo meu celular, mas não tem jeito. Eu vou voltar ali à sala, vou tirar os slides, vocês já viram bem, né? Vou voltar à sala, voltei. Opa, já tem mais gente aqui. Ok. Beleza, agora vocês vão ver. Tá aí a atividade, todo mundo na sala. O que eu peço? Eu não vou mostrar os meus slides, porque aí vocês estão tendo dentro do próprio Socrative as alternativas, vocês estão vendo todas as respostas que estão sendo colocadas. Então, eu sei que não é uma questão fácil, mas deem a resposta que vocês acham mais adequada diante desse problema. Enfim, reajam ao teste da maneira que vocês acham mais adequada. E, olha, deve estar sendo difícil, né? Porque, por enquanto, deixa eu ver quantos por cento. Por enquanto, poucas pessoas responderam. Agora está aumentando, está indo mais. Ainda falta algumas pessoas responderem. Vamos lá, pessoal, coragem. Eu sei que a questão não é fácil, mas o tema é complexo. Tá? Vamos lá. Ainda faltam algumas, deixa eu ver. Ainda faltam
17 pessoas responderem, né? 17 pessoas responderem, devem estar sofrendo. Calma, pessoal, isso não vale nota, né? Isso não vale nota. Mas vamos lá. O que vocês ainda tem algumas pessoas para responderem? Bom, pessoal, eu não dá para esperar mais, né? Eu vou, eu vou ter que interromper aqui, né? E vocês vão ver. Olha lá, espera um pouquinho. Bom, vou terminar a atividade. Tá? Terminei a atividade e, e deixa eu apresentar aqui. Eu apresentar para vocês as respostas, tá bom? Então, vou compartilhar agora a minha tela para vocês verem as respostas que apareceu. Essa aqui eu preciso compartilhar. Vocês já estão vendo, né? Então, vamos lá. Olha aí, olha, as respostas todas. Aqui, algumas pessoas não responderam, mas a maioria respondeu. Aqui e aqui. Bom, gente, o que que acontece então? Deixa eu mostrar para vocês o que que acontece, né? Olha lá. Sabem o que que foi? Foi isso aqui. É isso, né, pessoal? Claro, fiz vocês sofrerem agora ali, né? Diante daquelas alternativas. Mas notem bem, em nenhum momento eu disse que uma única alternativa era correta. Né? E claro, vocês pelejaram, porque deviam estar procurando qual era a alternativa que fosse a mais forte diante daquelas 5 disponíveis. Só que as 5 alternativas eram fortes e importantes, né? Então, desculpem, mas sabem que eu sou do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro a gente é zoeira, né, galera? Então é isso. Todas as alternativas estão corretas. Por quê, pessoal? Porque para a gente conseguir superar a discriminação estrutural, claro, e criar as condições para o exercício de potencialidade, isso envolve, por um lado, o papel do Estado, claro, do Estado responsivo, e aí de todas as instituições, e, por outro lado, o papel de cada um de nós, das próprias pessoas com deficiência que se articulam em movimentos próprios, mas também de todos nós que estamos aqui nessa conversa individualmente considerados, tá, pessoal? Então, quando a gente pensa em papel do Estado, ora, vou compartilhar com vocês. Existe um pouco do que é feito pela ONU, que é uma organização internacional, e, claro, no Brasil. A ONU, gente, vocês devem saber disso, e quem não sabe, está sabendo agora. Olha lá, era desde 75, tem a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Em 81 foi o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Em 2006 foi aprovada a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Vejam que com o tempo mudou a nomenclatura de pessoas deficientes para pessoas com deficiência, né? Se alguém não sabe, todo dia 3 de dezembro é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Então, esse arcabouço normativo está à disposição para orientar as instituições para elas serem, de fato, responsivas. Tá? Além disso, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência ela prevê um comitê sobre os direitos das pessoas com deficiência. Este comitê, pessoal, ele é formado por peritos que acompanham o cumprimento da convenção por parte daqueles países que ratificaram a convenção. Né? E não é só isso.
A convenção tem um protocolo que diz o seguinte: esse comitê ele também pode receber denúncias de qualquer cidadão de um país que tenha ratificado a convenção e o protocolo, e o comitê, então, ele vai avaliar essa denúncia e pode condenar o Estado a reparar a pessoa ou, pelo menos, a indenizá-lo pelo dano sofrido, né? E não sei se vocês estão reparando essa fotografia que eu coloquei dessa pessoa, dessa mulher, isso não é uma foto no acaso. Essa mulher se chama Mara Gabrilli. A Mara Gabrilli, que é senadora da República, ela é a primeira pessoa do Brasil a participar desse comitê. Então, a Mara Gabrilli foi escolhida na ONU em 2019 para exercer mandato até 2022. Não estou falando do mandato dela como senadora, pessoal. Estou falando do mandato como, desculpem, como membro, né, do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela não representa o Brasil. Ela não é representante. Eu falei quase, mas não é. Ela não representa o Brasil. Ela é considerada uma especialista independente para analisar os casos que forem denunciados e fazer o acompanhamento do cumprimento da convenção. É bacana, é motivo de orgulho ter uma pessoa do Brasil, que é a Mara Gabrilli, fazendo parte desse comitê, ok? Então, lembrem, o comitê fiscaliza o acompanhamento da convenção e, para os países que ratificaram a convenção e o protocolo, que é o caso do Brasil, ele também pode receber denúncia de qualquer pessoa que tenha um direito presente na convenção violado, tá? Para abrir uma investigação contra o Estado que violou, por ação ou omissão. Bom, isso, pessoal, na esfera da ONU. No Brasil, vocês devem conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar, na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Eu não vou falar dessa legislação, seria muito interessante, porque não daria tempo, e nem é o objeto. O que eu quero dizer, lembrar, é que lá no artigo 3º, ela vai falar da questão das barreiras. As barreiras que podem ser postas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E aí vocês estão vendo no slide, a legislação ela apresenta, especifica algumas barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e informações, e além disso, as barreiras atitudinais e tecnológicas. E eu queria falar um pouco sobre isso. As barreiras tecnológicas têm a ver, gente, com toda a forma de limite para o acesso a qualquer tipo de tecnologia e técnica, tá? Lembrem que a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela foi de 2006, ela é de 2006. No Brasil, no próprio ano de 2006, foi criado por esta portaria que vocês estão vendo, a 142, o Comitê de Ajudas Técnicas. Esse Comitê de Ajudas Técnicas foi pensado exatamente para elaborar, refletir, divulgar, provocar a produção de tecnologias assistivas. E o que são essas tecnologias assistivas, pessoal? É todo aquele conhecimento que é produzido nessa área, que é uma área interdisciplinar e que envolve, como vocês estão vendo aí, recursos, métodos, estratégias, práticas, para quê? Para promoção de funcionalidade. Funcionalidade para as pessoas com deficiência, para que elas possam ser autônomas. E olha, pessoal, hoje o Comitê de Ajudas Técnicas não existe mais, ele foi extinto pelo atual governo, mas esse na esfera federal, mas a boa prática ficou. E não sei se vocês sabem, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ele tem ali um núcleo que é responsável por pensar as tecnologias assistivas. Tá? Então, olha só, fica a dica, né?
puxa vida, será que o núcleo da nossa instituição, ou melhor dizer, será que a nossa instituição tem um núcleo que pensa isso? Se pensa, como apoiá-lo? Se não tem, como criá-lo? Ou como dar essa atribuição de pensar e provocar tecnologias assistivas, dentro do setor da nossa instituição que pensa isso? No nosso caso, é o TRT-12, mas isso pode ser para qualquer instituição pública ou privada, pessoal. E não pensem que eu estou me limitando a tecnologias sofisticadas, não, tecnologias de ponta que envolvem hardware, software. Imaginem vocês uma pessoa, dá licença que eu vou pegar aqui uma caneta. Imaginem vocês uma pessoa que tem algum tipo de sequela por uma paralisia e, por isso, ela não consegue segurar a caneta. Ela não consegue, a caneta cai, ela não consegue segurar a caneta. Uma tecnologia assistiva, sabem qual pode ser? Você colocar essa caneta numa bola de espuma. Porque você colocando essa caneta numa bola de espuma, essa pessoa que pode ter alguma sequela de paralisia, ela pode conseguir, então, segurar a bola de espuma onde está a caneta para poder escrever. Vejam, pessoal, tem coisa mais simples do que isso, do que este exemplo de tecnologia assistiva. A gente precisa ser provocado na nossa criatividade para isso, tá? Mas e as barreiras atitudinais, pessoal? Aquelas outras, que estão lá no fim do artigo 3º da nossa legislação. Bom, aí tem a ver com cada um de nós. Aí é o nosso papel propriamente dito. É o esforço que cada um de nós precisa fazer para sair da sua própria zona de conforto, tá? E vocês sabem qual é a primeira e mais difícil tarefa para esse esforço de cada um de nós? Vou dizer a vocês. É vencer o próprio egocentrismo, ou vencer o egocentrismo do mundo onde nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão mais do que nunca, especialmente voltadas só para elas, onde o senso de comunidade desaparece, ou como diz na charge, onde cada um imagina que o mundo gira ao seu próprio redor e ficam muito surpresas quando descobrem que não é assim. Sair de si mesmo é o primeiro desafio, pessoal. E junto com esse desafio primeiro, existem outros. Superar o senso comum e os preconceitos. Tá? Essa superação do senso comum e do preconceito, quando ela é feita exatamente na perspectiva da saída do egocentrismo, isso implica, pessoal, você conseguir ver o mundo sem imaginar que as suas próprias referências de mundo são também as referências de todas as pessoas. É isso. Não são. A nossa experiência de vida vale para nós. O nosso conhecimento vale para nós. A nossa verdade vale para nós. Não, nós não vimos a luz. Não, nós não sabemos as respostas de todas as coisas. Não, nós não devemos fazer com que todos necessariamente pensem como nós pensamos e vejam o mundo a partir das nossas crenças e convicções. O desafio é criar um mundo que seja diverso, e com inclusão. Por isso, superar o egocentrismo, superar os próprios preconceitos e ouvir o outro. Valorizar o outro para além dos rótulos e estigmas. Como eu falei, as nossas experiências de vida não são as mesmas de todas as pessoas. Todas essas pequenas charges, essas aqui,
e essas revelam de forma muito mais clara e eloquente o que eu estou dizendo do que se eu ficasse o dia inteiro falando para vocês. Então eu preciso agora agradecer e fazer justiça, né? Todas essas charges são do cartunista Ricardo Ferraz. Ele também, pessoa com deficiente, mas ele um grande artista que consegue nos presentear, fazer o nosso mundo melhor com essas charges tão bacanas e reflexivas. Por bem, pessoal, esse papel que cada um de nós, e eu já estou próximo aqui da minha conclusão, implica um esforço ético de aproximação pelo outro, né? De aproximação do outro. Esse tribunal, né, o TRT de Santa Catarina, é um tribunal generoso comigo e já me ouviu falar algumas vezes sobre ética, né? Bom, se alguém não me ouviu falar sobre ética, tá lá no YouTube, no meu canal do YouTube, veja ali, eu falo um pouquinho mais sobre ética, né? Mas o que eu estou dizendo, pelo menos em parte lá, quando eu falo de ética? Que a ética é bacana, gente, porque ela une as pessoas. O sentido da ética é produzir ponte e nos unir, independente, né, se eu sou assim e se o outro é de outra forma. Agora, é claro que para isso aconteça, é importante a gente se dar conta dessa nossa dimensão humana, patos. Estou trazendo isso do Aristóteles, é o velho Aristo que dizia que nós todos temos uma dimensão, que é a dimensão do patos, que implica afetação, afeto, porque essa dimensão do patos, ela envolve, por um lado, simpatia. A palavra simpatia vem exatamente do grego patos, e esse prefixo sim significa alinhamento, daí uma sincronia, um alinhamento de tempo, né? Simpatia é alinhamento de afetos. Né? Para você se aproximar dos outros, é preciso a simpatia, porque a antipatia afasta os outros da gente. Mas a simpatia não é suficiente. É preciso mais que isso, é preciso a empatia, onde o prefixo em significa uma imersão. Né? Uma imersão no afeto dos outros. Não para pensar como o outro pensa, não para sentir como o outro sente, ok? Eu não sou pessoa com deficiência no sentido dessas deficiências que são apresentadas, né? Então, eu nunca vou poder pensar e falar como uma pessoa que tem uma deficiência visual. Nunca vou poder pensar e falar. Mas isso não quer dizer que eu não possa estar com, ok? Eu não sinto como ele, mas posso sentir com ele. E é esse o desafio que a ética nos propõe, pessoal. Em última instância, e vocês disseram isso lá na nuvem de palavras, né? O maior esforço ético que a gente precisa fazer, né, é esse do cuidado. Saber que nós temos que tomar cuidado com esse outro, especialmente quando nós estamos falando dessas pessoas que enfrentam barreiras que são colocadas a elas pela forma que nós organizamos o nosso mundo. Bom, pessoal, eu sei que por vocês eu ficava aqui a tarde toda, mas não posso, quero então chegar à minha conclusão. E eu queria terminar contando uma rápida história, muito rápida mesmo. Há 10 anos atrás, o meu filho tinha 10 anos. Meu filho Lucas, né? Eu tenho 2 filhos que eu não preciso dizer, que são lindos e maravilhosos, né? A Hannah e o Lucas. Eu estava levando o meu filho Lucas para a escola, tá? E a gente no carro ouvindo música. E aí a pessoa lá da rádio falou assim: e agora a primeira música no top 5 de hoje e tudo, as 5 mais pedidas. Aí eu falei para o meu filho, com 10 anos, eu falei, filho, e para você, o seu top 5, as suas 5 músicas ou os 5 cantores, cantoras, artistas que você gosta mais? Tá? Ele falou, ih, pai, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Em primeiro, ele nem quis fazer suspense e começar pelo quinto, ele já começou pelo primeiro. Ele falou, em primeiro,
a Shakira. Shakira. Segundo, a Katy Perry, Black Eyed Peas. Aí falou lá uma turma que alguns eu nem conhecia, né? E aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, Lucas, só tem um problema nessa sua lista, nesse seu top 5. Ele, não tem não, pai, não tem não. Pô, excelente. Eu falei, não, filho, tem um problema. Ele, qual? Você deixou de fora a maior cantora do mundo. Ele falou, não, pai, deixa não, coloquei a Shakira. Shakira, a maior cantora do mundo, é ela. Eu falei, não, filho, não é a Shakira. É, sim. Ele falou, então, quem é, pai? Aí eu disse, é a Mercedes Sosa. Aí ele ficou me olhando assim e falou, hein? Eu disse, é a Mercedes Sosa. Aí ele riu e falou, ia lá, papai é velhão. Nem sei, nunca ouvi falar nessa dona aí que ele está falando. Aí eu disse, tá bom, deixa estar. Deixei ele na escola, fui trabalhar, depois cheguei em casa, aí o que eu fiz? Fui no oráculo. Fui no oráculo. Qual oráculo? Fui lá no meu buscador, fui no YouTube e encontrei isso aí, um vídeo da Shakira com a Mercedes Sosa. Então, quando a gente foi falar à noite, eu disse, Lucas, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E aí mostrei para ele esse vídeo onde a Shakira diz o seguinte, pessoal. Ela diz, hoje é um dia muito especial porque a gente está inaugurando essa minha associação, que é a ALAS, né, que ela fundou para prestar apoio a crianças, né, que estão em situação de risco, né? Mas não é só por isso, é porque essa festa também me permitiu cantar pela primeira vez ao lado da maior cantora do mundo, Mercedes Sosa. Aí eu falei, tá vendo, Lucas? Não fui eu quem disse, foi a Shakira. Pois é, pessoal. Por que eu estou trazendo não a Shakira? A Shakira por conta do Lucas, mas por que eu estou trazendo a Mercedes Sosa? Porque é com ela que eu queria terminar. Porque foi com ela que eu aprendi, né, e nunca mais esqueci os versos do Leão Gieco. E queria terminar compartilhando esses versos com vocês, que dizem que se eu só peço a Deus que se um dia, desculpa, eu só peço a Deus que a dor nunca me seja indiferente e que a morte, essa morte seca, nunca me encontre vazio, só e sem ter feito o suficiente. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Foi muito bom poder ter essa conversa com vocês. E fico à disposição agora para qualquer pergunta e questão que a gente queira fazer e que vocês queiram lançar no chat. Obrigado, gente. É isso. Tchau, tchau. Professor, mais uma vez, nos emocionando, né? Fala de um jeito assim da vida tão legal, tão leve, e que realmente a gente precisa refletir. A gente assume alguns conceitos, algumas ideias sem refletir muito. Então, quando a gente dá essa parada para pensar, né, a gente vê que ainda tem bastante coisa para a gente fazer, né? A palestra do senhor foi tão completa que nem perguntas não apareceram. Nem perguntas não apareceram, porque realmente foi um passeio, né, pela filosofia, um pouco pelo direito, foi completa, professor. É só a nossa gratidão. Eu só gostaria de fazer assim, pedir para o senhor falar alguma coisa a respeito, porque o que a gente vê, professor, dentro da diversidade, né? Quando se tem que falar a respeito de negros, pretos, né? Chama-se só pessoas pretas. Às vezes eu vi um canal na televisão que chamaram só pretos para falar, não tinha nenhum branco. De pessoa com deficiência, aí chama só a pessoa com deficiência. E eu penso que a maioria dos preconceituosos não são aqueles que estão defendendo ali que a luta a luta é de todos nós, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa disso, a respeito do lugar de fala dessas pessoas, como a gente
contextualiza essa situação, se essa minha conclusão está correta, de repente eu posso estar equivocada, né? Mas eu penso que é um dever de todos nós essa luta constante, como o senhor colocou ali, né? É a parte que nos cabe fazer. Então, se puder responder. Tá ótimo, Maria. Obrigado pela questão. E para responder, eu vou invocar aqui, bom, que sou professor, né, e nunca perco a mania de trazer alguns autores para a conversa. Então, vou trazer duas autoras, duas mulheres importantes nesse mundo acadêmico, no debate acadêmico, e também na própria luta política, na luta social, né? Que são a primeira é a Patricia Hill Collins. A Patricia Hill Collins ela é uma professora negra daquele movimento do Black Feminism, né, do feminismo negro. E a Patricia Hill Collins ela fala sobre isso que ela chamou de teoria do lugar de fala, ou do ponto de vista. E disse, de fato, é um problema quando outras pessoas que não vivem o que nós vivemos, né, eles querem falar sobre o que nós vivemos. Né? Então, por exemplo, homens falando sobre a violência contra a mulher que vem na forma do machismo, da misoginia. Bom, o que a Patricia Hill Collins defende? Isso que hoje em dia vem sendo chamado pelo movimento de nada sobre nós sem nós. Né? E a outra autora é a Judith Butler. A Judith Butler ela diz o seguinte: de fato, as pessoas são constituídas, até certo ponto, por uma determinada identidade. Né? Então, se você é mulher, se você é pessoa com deficiência, se você é afrodescendente, se você é de algum povo originário, população indígena, você tem uma identidade. Né? Só que ela diz o seguinte, que todo o espaço de luta por direitos não pode, não deve mesmo ficar restrito às identidades. Não que elas não tenham valor e importância, tem, certamente, mas não podem ficar restrito. E que existe aquilo que ela vai chamar de capacidade de performance. Ou seja, individualmente, cada um de nós pode, na interação que produz, gerar uma performance que te habilite a estar junto, a fazer com. Portanto, como eu falei, não sou pessoa com deficiência, mas eu posso estabelecer uma performance a partir da minha capacidade de ouvir do lugar que ele fala, e pela minha performance eu agrego, eu me uno a esse movimento, a esse processo de lutas por direito. Portanto, eu me legitimo não pela minha identidade, diz a Judith Butler, mas pela performance que eu sou capaz de desenvolver nesta comunidade de pessoas que estão lidando com isso. O que não diminui a importância do lugar de fala, né? Como diz a Patricia Hill Collins, nada sobre nós sem nós, mas não precisa ser exclusivamente nós. A minha legitimidade decorre da minha performance. Por isso que é bacana, né? Quando o tribunal, eu não conheço a realidade interna do TRT2, né? Se tem, quantas pessoas tem, isso já foi mapeado, né? Pessoas com deficiência ou não, mas independentemente disso, você tem um grupo de pessoas mobilizados, né, para desenvolver essa performance. Né? Isso aqui é interessante. Professor, nós só temos que agradecer. Fico imensamente feliz de ver pessoas assim, pensando num mundo melhor, de uma forma diferente, humana, e que nós possamos refletir e cada um assumir a responsabilidade no nosso ambiente de trabalho, ver o que a gente pode fazer diferente, né? Porque realmente esses conceitos, esses preconceitos, conforme o professor colocou,
eles ficam rodando lá como um programinha escondido lá atrás da gente, né, na nossa cabeça, que a hora que a gente vê, a gente está, por mais esforço que a gente queira, por mais vontade, por mais amor que a gente coloque, às vezes a gente comete um deslize na fala, no comportamento, né, com os nossos colegas. Então, é um constante aprendizado, né, e vigilância para que a gente vença esses pré-conceitos, digamos, essa discriminação estrutural, né, que está na sociedade, né? Então, o nosso agradecimento de coração, professor, tá? Muita gratidão e que fiques bem com toda a família, com todo o nosso amor aqui de Santa Catarina. Gratidão, professor. Amém, obrigado, obrigado. E olha, também o meu forte abraço à distância, né? Por enquanto é o que a gente pode fazer, para todos os amigos, as amigas daí do tribunal e para todas as pessoas que nos acompanharam. Foi muito bom poder estar aqui, viu? Obrigado. Muito obrigada, e assim damos por encerrada a nossa palestra de hoje. Obrigada a todos que estiveram conosco e até uma próxima vez.